dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Edilane, né, mais uma vez pelo convite. Agradecer a Prefeitura de Ouro. Ano passado eu estive aqui, não sei se quem estava aqui no evento do ano passado. Isso, que bom. Então é sempre uma alegria muito grande, um prazer muito grande, né? Falar daquilo que a gente faz, falar daquilo que a gente ama. A Adriele falou que o autismo salvou ela, né? Trouxe coisas muito importantes para a vida dela e para mim também, né? Eu também não tenho filho autista, eu também não tenho nenhum parente autista até então, mas o autismo entrou na minha vida para me resgatar de um momento da minha carreira que estava assim meio naquelas dúvidas do que fazer, por que caminho seguir, né? Então o autismo me instiga todo dia a ser uma pessoa melhor e a ser uma profissional melhor, né? Porque para trabalhar com esse público, em primeiro lugar a gente precisa ter muito amor, gostar do que faz e a gente precisa estudar bastante, né? Então é sempre uma alegria e um prazer muito grande. E hoje nós vamos falar, né, de bases nutricionais e intervenção nutricional e do papel do nutricionista no transtorno do espectro autista. Bom, eu sou Eliane Alves, sou nutricionista, formada pela PUC Minas, pós-graduada em nutrição e terapia nutricional, em nutrição no autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade síndrome de Down, em fitoterapia clínica e aromaterapia funcional. Minha formação e atuação, né, hoje é no cuidado nutricional, principalmente cuidado integral de indivíduos com transtorno do espectro autista, TDAH-T21, na salubridade, dificuldade alimentar, saúde gastrointestinal, saúde mental, neurocomportamental, doenças crônicas e autoimunes. Se der tempo, eu acho que nós vamos falar hoje, né, sobre a contextualização histórica, definição, nível de suporte, sinais e sintomas, diagnóstico, estatísticas, né, TEA no contexto genético e epigenético, TEA alimentação e papel do nutricionista, intervenção nutricional na prática clínica, seletividade e dificuldade alimentar no TEA, tá sempre uma pinceladinha, porque se a gente fosse detalhar todos esses temas, né, a gente ficaria aqui no final de semana inteiro. Abordagem e intervenção nutricional, eu trouxe um casinho clínico e a conclusão. Se eu tivesse sentado com a Adriele para fazer as apresentações, a gente não tinha feito tão parecido. Porque até na metade da minha apresentação, as nossas falas vão ser assim, bem parecidas. Então ela já falou bastante coisa, vou dar uma pincelada nesse primeiro momento, tá? Mas a contextualização histórica é muito importante, eu sempre gosto de contextualizar. Quando a gente contextualiza historicamente um fato, né? Algo que a gente quer apresentar, que a gente quer discursar, é sempre importante a gente falar sobre essa história, né? Então, desde tempos muito remotos, né, estudiosos, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, já vinham identificando indivíduos, né, com características que envolviam comportamentos ativos, né? Eugene Breuer, Bell Kuhler, né, o Asped, né, em 44, ele identificou indivíduos com sintomas um pouco diferentes, né? Indivíduos que não tinham apenas dificuldades no relacionamento interpessoal, né? Respostas incomuns ao ambiente, né? Estereotipos motores. Ele identificou indivíduos, né, com atraso de linguagem, com uma forma comum de se portar perante a sociedade, geralmente com dons incomuns em matemática, em ciências, né? E dessas observações surgiu a síndrome de Asperger. Hoje a síndrome de Asperger, ela não é uma síndrome isolada, né? Ela está dentro do transtorno do espectro autista. E nessa época, né, a hipótese causal ela era focada na culpabilização materna principalmente, né? Existia esse termo mãe de geladeira. Vocês já ouviram falar, né? Ouviram falar hoje com a Adriele, mas já tinham ouvido falar desse termo mãe de geladeira? Quem já tinha ouvido falar? Não? Então, qual que era essa hipótese? Né? É que esses sintomas, essas características que esses indivíduos, que essas crianças apresentavam, eram oriundos de uma relação entre mãe e filho que não se estabelecia de uma forma amorosa. Né? Eu sempre digo, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Até nisso, a sociedade científica, a sociedade no geral, né, nessa época,
ela levantava essa hipótese dessa culpabilização na mulher. Então, quando foi em 56, ele teve um filho chamado Mark. E ele começou a questionar essa hipótese, né? Olha, eu tenho um filho, né, com essas características, só que minha esposa é uma mãe amorosa. É uma mãe que dá amor, que dá carinho, é uma mãe que está atenta às necessidades do meu filho, então eu refuto essa hipótese, né? Eu quero estudar, eu quero entender, né, o que leva o meu filho a ter esses comportamentos atípicos, e eu refuto essa hipótese da mãe geladeira. Então, ele criou, né, ele escreveu esse livro, né, O Autismo Infantil, a Síndrome e Suas Implicações para uma Teoria Neural do Comportamento. Em 65, ele criou o ASA, e depois criou o ARA, né, que são dois institutos que desenvolvem pesquisas nesse âmbito. E, infelizmente, apesar dessa teoria, né, dessa hipótese, ela ter sido refutada, né, e ter caído por terra, hoje em dia, essa culpabilização parental ainda existe, né? Infelizmente, a gente ouve, né, eu creio que vocês também talvez já ouviram, né? Esse menino é assim porque o pai não dá limite. Esse menino é assim porque a família diz essa criança fazer o que quer e o que não quer. Essa criança é assim porque esse menino está precisando de couro, esse menino é mal educado, né? Quantas vezes, às vezes, a gente vê uma criança na rua, né, dando uma crise, e a gente, né, a sociedade acha que é birra. Na verdade, aquela criança está em crise. Na verdade, aqueles estímulos do ambiente, às vezes estímulos auditivos, às vezes estímulos visuais, né, uma série de estímulos podem levar aquela criança a ter uma crise num shopping, no meio da rua, numa churrascaria, né, num evento social, familiar, né? Então, a gente precisa de ter um outro olhar sobre isso, né? Então, eu faço esse convite, né, a vocês a entenderem mais, a estudarem mais, né? Realmente não precisa da gente ter um filho autista, não precisa da gente ter um familiar autista para a gente ser ativista da causa, né? Porque o autismo ele está presente, assim, né? A estatística mostra que se a gente não tem um parente autista na nossa família, a gente vai ter. Pode ser que não seja nessa geração, pode ser que seja na próxima geração, mas a gente vai ter, né? Então, esse convite que eu faço a vocês, né, como se eu pudesse resumir, assim, né, a minha palestra, eu vim falar de nutrição, mas se eu pudesse resumir tudo, né, eu diria para vocês, eu faria esse convite para vocês, né, para vocês apoiarem a causa, para vocês se interessarem pela causa, para vocês descobrirem um mundo lindo e maravilhoso que é o mundo do autismo. Em 94, né, na versão do DSM-4, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, o autismo é considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento. Em 2013, com o DSM-5, né, transtorno do espectro autista, foram definidos critérios, né, 2 critérios principais, que seriam déficit na comunicação social e interação social, padrões restritos e repetitivos, estereotipados de comportamento, e interesses e atividades. Então, todas essas síndromes, né, diversas síndromes, síndrome de Asperger, síndrome Rett, transtorno desintegrativo da infância, todas essas síndromes e entre outras síndromes foram enquadradas, né, foram colocadas dentro do transtorno do espectro autista. A gente ainda recebe muitas vezes no consultório, a Adriana também deve receber, né, a família entra em contato e fala assim, meu filho não é autista, meu filho é Asperger. Né? Na verdade, é autista, né? O Asperger de hoje, né, ele entra na categoria do nível de suporte 1, mas ele não deixa de ter necessidades, né? A gente não pode hipervalorizar, né, e dizer que um autista de nível 1 de suporte, por exemplo, ele não tem tantas questões que têm que ser observadas, tratadas, acolhidas, né? Porque parece que fica aquela coisa, um autista de nível de suporte 3, ele tem mais necessidades de um olhar diferenciado, de um olhar mais amoroso, do que um autista de nível de suporte 1. E, na verdade, cada família, cada criança é única e cada família é que sabe o que passa, né? Eu não posso dizer que a dor de uma família e as dificuldades de uma família de um autista de nível de suporte 3 é maior ou menor do que uma família de um autista de nível de suporte 1.
Então, por definição, o transtorno do espectro autista, né, ele é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, que geralmente se manifesta antes dos 3 anos de idade. Seu surgimento pode ser gradual ou repentino, né, antes dos 3 anos, mas ele pode acontecer sim, né, às vezes de surgir, não ser diagnosticado, mas de surgir realmente depois dos 3 anos de idade. E ele pode ser gradual ou repentino, né? Então, tem famílias que falam assim, Eliane, meu filho dormiu uma criança e acordou outra. Ele dormiu uma criança, ele dormiu meu filho e acordou um outro indivíduo, né? E outras crianças vão apresentando características desde muito cedo, às vezes bem ao nascimento mesmo, né? Outras crianças a partir dos 18 meses, né? Que é um período chave em que muitas famílias, né? Sinalizam, olha, meu filho até 18 meses, meu filho era uma criança, depois de 18 meses ele se tornou uma outra criança. Então, de acordo, né, com a atualização do DSM-5, o transtorno do espectro autista é, portanto, um transtorno do desenvolvimento que pode acarretar aos indivíduos dificuldade de interação social, problemas na comunicação, comportamentos repetitivos e restritos. A gente não fala mais, né, em autismo leve, autismo moderado, autismo grave, né, porque a gente entende-se, né, que quando você categoriza, né, em leve, moderado e grave, você já imputa algo negativo, algo pejorativo, né? Então, foram definidos, né, depois de 2013, essa categorização, né, de nível de suporte. Então, seria, né, um autismo de grau 1, nível de suporte 1, grau 2, nível de suporte 2, grau 3, nível de suporte 3. Cada nível de suporte tem suas especificidades, não vou me atentar aqui em detalhes. Pode passar? E quais que são os sinais, né, os principais sinais e sintomas? Né, são diversos. Mas na linguagem e comunicação, né, atraso ou ausência de fala, pouco nenhuma interação na comunicação, fala repetitiva, ecolalia, né, uma fala robotizada. No sensorial, baixa ou alta sensibilidade à dor, negação ou necessidade do toque, dificuldade com sensações diferentes, distúrbios sensoriais, né? Existe, né, um transtorno que é o transtorno de processamento sensorial, né? Que pode estar também, né, é muito comum estar presente nesses indivíduos. Outros indivíduos não têm transtorno de processamento sensorial, mas têm distúrbios sensoriais também que devem ser investigados e tratados. Aí entra, né, o papel da equipe multidisciplinar, da terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo. No comportamento, a seletividade e dificuldade alimentar, a agressividade ou autoagressão, né, os movimentos estereotipados, os flappings de mãozinha, indivíduos que são mais presos à rotina, que têm uma hiper ou uma hipoatividade. No social, pouco nenhuma interação com o outro, não compreendem regras sociais, né, as crises. Aí a gente sempre fala, né, que existe a crise e existe a birra, né? As mães, com o tempo, elas vão identificando, elas vão falando, olha, meu filho não tem mais crise, agora eu estou vendo que é birra, né? Faz parte também do desenvolvimento da infância, do aprendizado, né, da infância, essa birra também. Então, descontrole emocional, não responde a sorrisos, não percebe a presença de terceiros, não brinca funcionalmente com brinquedos, pouco nenhum contato visual, a inflexibilidade, né? Então, assim, se a gente fosse falar de sinais e sintomas, a gente ficaria também aqui um bom tempo, né, falando, e cada indivíduo autista, ele é único, ele apresenta sintomas, né, sinais e sintomas distintos. Então, o diagnóstico, né, ele é clínico, ele é feito por um profissional habilitado, né, psiquiatras, neurologistas, né, neuropsicólogos também, né, então, a gente tem, né, esse diagnóstico, ele pode ser ampliado, né, para outros profissionais, assim, não o diagnóstico em si, mas esse olhar atento, né, o nutricionista, o próprio pediatra, né, o pediatra tem um papel fundamental, né, porque ele praticamente o primeiro profissional, né, que a família, depois que a criança nasce, né, nasceu, já leva no pediatra. Então, o pediatra tem um papel fundamental nessa observação desses primeiros sintomas. Os instrumentos são vários, né, chat, M-chat, são diversos instrumentos que podem ser utilizados. O M-chat, principalmente, né, os pediatras, eles podem
precisam utilizar esses instrumentos de diagnóstico para contribuir, né, para auxiliar nesse diagnóstico. E tem essa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, que é o ATEC. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, né, já ouviram falar no ATEC. O ATEC, ele não é um instrumento de diagnóstico, mas ele é um instrumento de avaliação de desenvolvimento, né? Então, ele é respondido pelos pais, mas os profissionais também podem utilizar o ATEC como uma ferramenta adicional para avaliar o desenvolvimento da criança, né? Então, eu faço um ATEC hoje, né? Então, o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu solicito, faz o ATEC, né? Preenche lá o questionário de pré-consulta, anota os diários militares e faz o ATEC. Se eu recebo esse ATEC com um score muito alto, eu vou trabalhar junto com a equipe multidisciplinar para reduzir esse ATEC. Então, de 3 em 3 meses, de tempos em tempos, eu repito, eu peço à família para responder novamente essa ferramenta. E assim, é muito legal, porque é muito interessante, né? A família responde depois de um determinado tempo, e eu assim, nossa, a gente saiu de uma ATEC de 120 para uma ATEC de 90, para uma ATEC de 80, e aí vai gerando aquela empolgação, né? Você está vendo o progresso da criança no dia a dia, e você tem ali também uma ferramenta, né, que te sinaliza, que te ajuda a sinalizar que o seu trabalho, em conjunto com os outros profissionais que atendem essa criança, em conjunto com a família e com a escola, está dando certo, né? Essa criança ela está progredindo. Outra ferramenta muito importante é a caderneta de saúde da criança, né? A gente não usa muito, né? Assim, às vezes a gente pensa que a caderneta de saúde da criança ela é necessária apenas para marcar vacina e para acompanhar ganho de peso, né? De estatura de peso. Na verdade, tem muitas informações interessantes e importantes na caderneta da criança. Tem esse instrumento de vigilância, né, do desenvolvimento. Às vezes, né, nem a família e às vezes nem os profissionais, né, às vezes assim, nossa, eu nunca folheei a caderneta, né, nem sei o que tem lá dentro, né, então eu convido vocês pais a folhearem essa caderneta, fazerem uma leitura de tudo aquilo que está ali, né, porque tem informações muito importantes, tanto para nós profissionais quanto para os pais também, e para a escola também. Nós saímos do CID-10, né? Os laudos, né, que nós recebíamos, eles vinham com esse CID-10, que, né, geralmente estava ali no F84.0, F84.1, e desde janeiro de 2022, né, nós mudamos para o CID-11, né, então hoje, né, as escolas, né, os outros profissionais vão receber os laudos, né, com esse outro CID, né, geralmente o 6A02, falando um pouquinho da estatística, né? Então, essa incidência, né, e essa prevalência do autismo no mundo, né, tem alcançado realmente números bastante expressivos. A última estatística do CDC, né, que é uma estatística desse ano, né, ela coloca, né, que para cada 36 crianças nascidas vivas, né, uma criança será autista, né? Então, por isso que eu digo, né, se a gente não tem uma criança autista na nossa família, a gente vai ter. A gente vai ter. Isso é estatística, a gente vai ter. Então, é tão importante, né, a gente estudar e a gente auxiliar a nossa vizinha, a nossa irmã, a nossa prima, né, que tem uma criança autista, quanto é importante para o nosso conhecimento também. Porque se algum dia surgir uma criança na nossa família que for diagnosticada com transtorno do espectro autista, a gente já vai estar lá na frente, a gente já vai conhecer, a gente já vai saber, a gente já vai poder dar uma ideia, olha, eu acho que é importante, né, cuidar da alimentação, eu acho que é importante você encaminhar essa criança, né, ir com essa criança num profissional especializado, né. Então, essa estatística, né, é uma estatística bastante expressiva. Outras condições infantis, né, elas não alcançam tão exponencialmente, né, essa reta, né, de avanço estatístico. É claro que a gente tem, né, hoje muito mais possibilidades de diagnóstico, né, os profissionais estão muito mais preparados. Hoje se ouve muito mais falar sobre o autismo, né, eventos como esse
há anos atrás não existiam, né? A gente nem ouvia falar, né? Na faculdade, né? Quando eu saí da faculdade, eu nem ouvia falar, eu nem tinha ouvido falar na faculdade de autismo, né? Eu fui conhecer o autismo depois, eu fui buscar informações, eu fui me especializar, eu fui estudar depois, né? Então hoje a gente já tem muito mais conhecimento. É claro, né, que essa ascensão, né, de diagnósticos, ela se deve a isso também, mas a gente sabe que, de uma forma, esse crescimento de forma tão exponencial, a gente não pode centrar isso somente na questão genética e na evolução do conhecimento, né, dos profissionais. No Brasil, né, a gente ainda não tem estatística oficial, né, mas estima-se que mais ou menos existam 2 milhões de indivíduos autistas no Brasil. Essa lei, né, de 18 de julho de 2019, né, ela colocou as informações, né, os dados estatísticos do autismo, né, dentro dos dados demográficos, né, dos censos demográficos. Então, eu acredito que nos próximos censos demográficos, né, nós já vamos ter informações muito importantes sobre o autismo no Brasil. E isso é muito importante porque a gente tem esses dados, que são dados de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né, mas para o estabelecimento de políticas públicas, né, para o cuidado da nossa população, é muito importante que a gente tenha também esses dados estatísticos sobre o autismo no Brasil. Então, o autismo, né, hoje, ele é considerado uma desordem multifatorial, ele envolve a genética, ele envolve o ambiente, ele envolve o sistema mitocondrial, ele envolve o metabolismo, ele envolve o sistema imune, ele envolve o sistema neurológico, ele envolve o estresse oxidativo e ele envolve, de uma forma muito particular, o sistema gastrointestinal. Durante muito tempo, né, a ciência ela buscou elucidar qual seria o gene, né, qual seria o gene do autismo. E hoje a gente sabe, né, que existem diversos genes, existem mais de 1.079 genes, né, envolvidos na gênese do autismo. Então hoje, o que a ciência busca elucidar, evidenciar, não é mais quais que são os genes envolvidos na gênese do autismo, é como que a nossa genética ela se relaciona com o ambiente, né? Então isso seria a epigenética. O que é a epigenética? Né? É essa inter-relação, né? É como que esses genes são ligados e como são desligados, o que liga e desliga esses genes, né? Como que as relações, né, ambientais, como esse indivíduo se relaciona com o ambiente, faz com que esse indivíduo tenha mais predisposição ou não a determinadas condições, comorbidades, doenças. Não somente, né, a epigenética é o centro, né, da investigação e dos esforços da ciência, não somente para o autismo, mas para diversas condições de saúde. Então a gente tem ali um indivíduo, o mesmo indivíduo, né? Se é um indivíduo que tem, né, um comportamento de saúde, né, bom, né, se ele faz atividade física, se ele se alimenta bem, né, se ele tem contato com a natureza, né. Hoje a gente fala, né, que existe as crianças, não somente as crianças, mas os adultos também, essa falta de contato com a natureza, né. A gente fica bem escondidinho ali dentro da nossa casa, a gente fica bem escondidinho ali dentro da nossa casa, e a gente muitas das vezes não vai para a natureza. Então a gente precisa, né, desse contato também com a natureza. E esse outro indivíduo, né, que é um indivíduo que tem ali hábitos inadequados de vida, né? Então, como que esse indivíduo vai se relacionar com esse ambiente determina, né, e predispõe esse indivíduo a muitas condições. Tá? Então, existem diversos fatores de risco, né? Eu também não vou entrar em detalhe. A contaminação por metais tóxicos, existem diversas evidências, por exemplo, né, de condições de nascimento, traumas, né, ou isquemia, hipóxia ao nascer, a idade parental, obesidade materna, né, se essa criança nasceu, né, de parto cesáreo ou de parto natural, né,
o estresse oxidativo, a inflamação subclínica, então diversas condições, né? A ciência hoje ela busca elucidar, é claro que a gente precisa de diversos estudos, né? Mas já existe uma gama bem grande de estudos, né, que apontam esse papel ambiental, esses fatores ambientais na exacerbação dessas comorbidades autísticas. Pode passar? Falando de TEA e alimentação, né, as alterações de hábito e padrão alimentar, né, são aspectos bem comuns no TEA. Então, em 2019, né, foi a primeira vez que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela lançou um documento, né, e esse documento foi muito importante, porque nesse documento, né, consta lá que existem diversas alterações, né, de hábito e padrão alimentar nessa população. E geralmente, né, essas manifestações, né, são descritas na literatura por aversão alimentar, seletividade e recusa parcial ou total de determinados alimentos ou grupos alimentares, redução do apetite e compulsão alimentar, associados ou não a efeitos adversos a alguns medicamentos. Há evidências de que existe uma forte associação entre o TEA e sintomas gastrointestinais, como diarreia, constipação crônica, distensão abdominal, dor abdominal e alergias alimentares. Então, isso aqui é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um órgão extremamente respeitado, né? Diz, né? Não é a nutricionista, não é a pessoa lá da esquina, né? É a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, existem diversos né, estudos que apontam, né, essa associação entre transtornos gastrointestinais, né, e a gravidade, né, o grau de comprometimento cognitivo e comportamental de indivíduos no transtorno do espectro autista. Diversas evidências, né, que apontam esse papel dessa inter-relação, desse eixo intestino-cérebro. Pode passar? Vou passar mais rapidinho, tá, gente? Que a já me sinalizou aqui os minutos. Então, esse estudo, por exemplo, né, é uma análise retrospectiva de dados de um determinado órgão lá nos Estados Unidos, né, que apontou que uma maior chance de mortalidade, né, entre indivíduos hospitalizados, TEA, né, e seus controles. Né, então, não, pode voltar. Então, quais foram as principais comorbidades, né, apresentadas nessa população TEA hospitalizada? Diabetes, hipotiroidismo, artrite reumatoide, doenças vasculares, obesidade ou perda de peso, distúrbios de fluidos e eletrólitos, anemias por deficiência nutricional. Pode passar? Esse outro estudo, né, de base populacional, com esse número bem expressivo de crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos nos Estados Unidos, né, evidenciou também essa associação positiva e significativa, né, entre condições alérgicas comuns, em particular alergia alimentar e TEA. Pode passar? Reações alérgicas a alimentos, né, poderiam desencadear ou agravar manifestações e sintomas, né, de neurodesenvolvimento. Pode passar? E essa aí, é verdade, Amandinha? Essa aí é a minha primeira pergunta, né, da minha anamnese, né, quando eu pergunto se você tivesse uma varinha mágica, né, e pudesse ajudar seu filho em apenas 3 formas, quais seriam? Então, quais são as principais respostas, né, dessas famílias? Eu só queria que meu filho comesse, eu queria desfraldar meu filho, eu queria melhorar o intestino dele, eu queria fazer meu filho parar de adoecer, eu queria que meu filho sofresse menos, né, para fazer cocô, meu filho só evapor com laxante, que ele comesse como todo mundo, ele só toma mamadeira, ele tem 6 anos e nunca comeu nada, ele só toma mamadeira. Eu queria fazer meu filho comer, ele não come absolutamente nada. Eu queria fazer meu filho deixar de ser seletivo. Eu queria que meu filho voltasse a comer, ele parou totalmente de comer sólidos. Pode passar? E qual que é o modelo de tratamento hoje, atual, de intervenção no transtorno do espectro autista? O modelo de tratamento, ele é focado na intervenção comportamental e farmacológica. E quais que são os profissionais, né, que atuam geralmente com esses indivíduos? O pediatra, o psiquiatra, o neuropediatra, a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo e o psicopedagogo. E as medicações, né, assim, não existe medicação para autismo. Todas as medicações que são utilizadas, né, geralmente, principalmente, né, a risperidona, que é o medicamento mais utilizado, ele é utilizado de uma forma que a gente chama de off-label,
O que é uma medicação off-label? É uma medicação que ela é utilizada para um fim, mas ela não foi desenvolvida para esse fim. Então, a risperidona não foi desenvolvida para autismo. A risperidona foi desenvolvida para outras condições, né? E aí, eu queria fazer essa pergunta, né? Diante de tudo isso que a Adriana apresentou, diante de tudo isso que eu apresentei, dessa relação tão intrínseca entre a alimentação, entre os hábitos de vida, né, saudáveis, por que o nutricionista, né, não faz parte da equipe multidisciplinar de profissionais de saúde no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Coloquei a matildazinha dizendo não basta, né? Por quê? Pode passar? Né? E os desafios, né, que nós profissionais enfrentamos, né, isso não é irreal, isso é real, né? Várias vezes, né, as famílias falam assim, olha, Eliane, eu chegar aqui foi uma luta, porque o médico não me apoiou, a fonoaudióloga não me apoiou, o terapeuta profissional não me apoiou, a escola não me apoiou, ninguém me apoiou. Eu estou dizendo, meu filho sente dor, meu filho fica 4, 5, 6, 7 dias sem evacuar, meu filho tem diarreia crônica, eu troco a fralda do meu filho 8, 9, 10, 12 vezes durante o dia. E todo mundo simplesmente diz, está tudo bem, isso é normal. Não é normal. Não é normal, né? Então, essas falas são falas reais, não gaste seu tempo com nutricionista, uma mãe zelosa vale mais do que qualquer nutricionista. Isso são frases verdadeiras, tá, gente? Vai gastar dinheiro à toa, o que melhora é a medicação e terapia, isso de nutrição é modinha, deixa ele comer o que quiser, tadinho, já tem tantas restrições, né? Criança precisa de doce, faz parte da infância, deixa comer o que quiser, não interfere em nada no autismo, não tem comprovação científica de que dieta ajuda a reduzir os sintomas do autismo, né? Então, o que a gente não pode esquecer, o que a gente tem que lembrar? Que independente do diagnóstico, todo indivíduo precisa de uma alimentação saudável. Todo indivíduo precisa de uma alimentação equilibrada, que garanta o recebimento de energia, de nutrientes em quantidades e em qualidade adequadas para o seu desenvolvimento. Ele precisa de um corpo funcional, de um corpo sem dor, de um sistema gastrointestinal regulado. Ele precisa de uma imunidade otimizada, ele precisa dormir, ele precisa de um sono restaurador, né? Ele precisa ter alegria, ele precisa ter bem-estar, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter saúde. Independente do diagnóstico, independente da condição. Então, a lei peremispiana, ela diz, né, lá no artigo 3, né, que a nutrição adequada e a terapia nutricional são direitos da pessoa autista. Então, todas as vezes, né, que foi negado a vocês, pais, né, o direito à nutrição adequada e à terapia nutricional, tá lá, vocês podem levar lá, olha, é direito do meu filho tem esse direito, pode passar? Então eu falo, né, que a gente tem que falar esses mantrazinhos, né, que todas as pessoas, né, têm direito a uma alimentação adequada, todas as pessoas têm direito, né, à saúde e bem-estar, e que autista precisa de nutricionista, né, todo autista precisa de nutricionista. E como que se estabelece essa intervenção nutricional na prática clínica, né? O nutricionista, né, ele faz uma anamnese completa, abordando todo o histórico dessa família, uma avaliação dos principais sintomas do sistema gastrointestinal, as possíveis alergias, né, e hipersensibilidades alimentares, há uma avaliação clínica semiológica de pele, cabelo, mucosa, olho, dentição, uma avaliação antropométrica, peso, altura, quando possível, né, nem sempre é possível a gente fazer essas aferições, uma avaliação qualitativa e quantitativa da dieta, com vários inquéritos, né, que são aí da prática clínica do nutricionista. E o que a gente observa, geralmente, é um perfil alimentar, né, com uma baixa nenhuma ingestão de frutas, verduras, legumes, proteínas, um alto consumo de carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico, uma ingestão inadequada de lipídios. Então a gente avalia também, né, essas características aí do cocô. Minha filha brinca comigo, né? Nossa, o celular da mamãe é cheio de foto de cocô. E é verdade mesmo, né? As características, né, das fezes, elas podem nos apontar muitas informações importantes sobre a nossa condição de saúde, né? Não passa ainda, por favor, eu vou pedir quem tiver o estômago sensível que o próximo slide, se a pessoa quiser fechar os olhinhos ou virar o rostinho para lá, pode passar. Então, essas são fotinhos que a gente recebe corriqueiramente aí
sempre manda, tira uma foto do cocô da criança e manda pra mim. Aí as mães às vezes ficam com vergonha, né? Nossa, mas eu vou tirar uma foto do cocô, é sério mesmo? É pra te mandar? É pra me mandar. Vocês, assim, né, que não são profissionais da saúde, esses cocôzinhos aqui, são cocôzinhos que vocês acham que são normais? Vocês têm cocôzinhos assim? Então tem alguma coisa, tem alguma questão ali que a gente precisa investigar, não precisa? Né? Pode passar? Então, a intervenção nutricional na prática clínica, ela também envolve a solicitação de diversos exames, né? Um adendo ali, né? Que o diagnóstico que não seja nutricional, ele é apenas o médico que pode dar, né? Então, assim, nós nutricionistas, nós vamos solicitar exames que sejam importantes para a nossa prática clínica. Mas se existir ali, né, algum exame alterado que a gente necessite de um diagnóstico que não seja nutricional, eu vou encaminhar para o pediatra, eu vou encaminhar para o neuropediatra, eu vou encaminhar para o gastroenterologista, porque o nosso papel, né, é investigar e fazer esse diagnóstico nutricional. Então, como que é a intervenção em si? Né? Então, é estabelecida uma dieta individualizada, equilibrada de acordo com as demandas, se a criança tem alergia ou não, se tem transtorno gastrointestinal ou não, se tem carência nutricional ou não, a suplementação, né? Uma formulação magistral. Às vezes as pessoas entram em contato e falam assim: Eliane, me dá uma marca de suplemento, de polivitamínico, para eu comprar para o meu filho? Não tem, né? Por quê? Porque cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente. Então, se você não solicitar os exames, se você não fazer uma avaliação criteriosa, né, do perfil alimentar, da rotina alimentar dessa criança, e não formular, né, e não fizer uma formulação individualizada para esse indivíduo, não vai surtir efeito nenhum. Né? Então, todas as minhas formulações, elas são formulações magistrais. É claro que tem um suplemento ou outro que às vezes é interessante a gente comprar de determinadas marcas, sim. Né? Às vezes um ômega 3 de boa qualidade, né? Outros suplementos de boa qualidade. Mas os polivitamínicos e os polisminerais e alguns outros nutrientes, é muito legal e é muito importante a gente fazer essa prescrição individualizada assim. Orientação e trabalho multidisciplinar e transdisciplinar, né, no tratamento da seletividade, da dificuldade alimentar, a eliminação e o controle de contaminantes ambientais, pesticidas, bisfenóis, aditivos químicos. Meu Deus, deixa eu correr. Eu vou ter que ter mais um tiquinho aqui, tá, Edilane? Só um tiquinho, pode passar. Né? Então, as abordagens, né, às vezes as pessoas falam assim: intervenção nutricional no autismo é só tirar glúten e leite. Gente, se fosse só isso, seria tão fácil. A gente tem diversas estratégias, diversas dietas específicas, sem glúten, sem caseína, cetogênica, antifúngica, baixa food maps, baixa estamina, dieta de rotação e eliminação, dieta ecológica, Feingold, dieta do carboidrato específico, GAPS. Então, todas são estratégias que a gente vai utilizar para aquele paciente ali e para um outro paciente a gente vai utilizar outras estratégias, né? Então não é simplesmente tirar glúten e tirar leite, porque se fosse isso estava fácil demais. Né? Então tem toda essa polêmica do glúten, da caseína, né? A gente não faz uma dieta anti-inflamatória, essa intervenção não é exclusiva do TEI, né? A gente utiliza essa estratégia anti-inflamatória em diversas outras condições, por exemplo, em doenças autoimunes, em Alzheimer, em Parkinson, em depressão, né? Em todas essas condições, nós não somos questionados o porquê que nós estamos realizando aquele tipo de intervenção. E é tão engraçado que eu não sei o que acontece com o autismo, que nós somos questionados de por que a gente realiza esse tipo de intervenção, sabe? Parece que existe uma corrente tão contrária, sabe? Que não legitima que uma intervenção nutricional e mudar hábitos de vida daquele indivíduo, daquela família, favorece a saúde desse indivíduo. Então, tem vários estudos, né, que exploram essa relação, né? Do glúten e da caseína especificamente, a gente tem uma condição específica, né? Assim, vários estudos que abordam, né, essa hipótese de que existiria nesses indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento e em outros indivíduos com outras condições também, o que a gente chama de leaky gut. Né? O que é o leaky gut? É esse intestino que é mais permeável.
ao invés de ser um intestino com esse epitélio íntegro, né, que deixa passar ali apenas o que deve passar, esse intestino, ele, por N condições, ele tende a ser mais permeável. Com essa permeabilidade intestinal, moléculas grandes, né, moléculas, por exemplo, de glúten e de caseína, que não deveriam passar por esse intestino, passam, vão para a corrente sanguínea, e ali na corrente sanguínea pode ativar o sistema imunológico, pode ativar alergias alimentares. E esses indivíduos, né, podem ter também, além de permeabilidade intestinal, permeabilidade de barreira hematoencefálica, que é essa barreira que protege o cérebro. Então, quando essa molécula de glúten e de caseína ultrapassa essa barreira intestinal e ultrapassa essa barreira hematoencefálica, essas moléculas de glúten e caseína, elas podem se ligar em um tipo de receptor, que é o receptor opioide, o receptor de substâncias derivadas do ópio. Quando essa ligação ela se estabelece, em indivíduos geneticamente predispostos, eu posso ter a exacerbação de comportamentos autísticos. Então, glúten e caseína causa autismo? Não, glúten e caseína não causa autismo. Mas em indivíduos geneticamente predispostos, uma dieta inflamatória, o consumo de glúten e de caseína pode exacerbar os comportamentos autísticos. Então, existem diversos estudos, eu não vou me atentar porque não vai dar tempo, depois se vocês quiserem também eu disponibilizo os estudos, né, falando desse papel, dessa dieta gluten-free, caseína-free, né, na melhora, né, dessas funções, tanto das funções gastrointestinais quanto no comportamento também. Pode passar? Esse manual é bem legal, se vocês quiserem tirar foto, é bem interessante, né, é um documento muito extenso, mas é um documento bem interessante, falando sobre a intervenção nutricional e autismo. Pode passar? Pode passar? Esse papel, né, da alimentação, da nutrição, né, na neuroplasticidade, na sinaptogênese, na neurogênese, né, na formação de novos neurônios e na ligação entre esses neurônios, né, e essa regeneração neural, né, na cognição, na produção de BDNF, né, que é esse fator trófico cerebral, né. Existem diversos estudos que são muito robustos, né, e que sinalizam o papel da alimentação e da nutrição nessas condições. Pode passar? Pode passar? Né? Então, o que seria o ideal? Né? Uma alimentação adequada em frutas, legumes, verduras, cereais, integrais, proteínas, em ômegas, em antioxidantes, flavonoides, curcumina, resveratrol, vitaminas lipossolúveis, vitaminas do complexo B, minerais, a atividade física adequada, que também a atividade física é uma das é o que mais faz o cérebro produzir BDNF, a hidratação adequada, um sono e descanso adequado. E o que é o real? Qual que é a realidade? Uma dieta ocidental com excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, trans, produto de aplicação, aditivo químico, sedentarismo, estresse, hábitos inadequados de vida. Pode passar? Né? Então, não vou me atentar para os estudos, tem diversos estudos que sinalizam o papel, né, da dieta, o papel dessas vitaminas e desses minerais, né, na melhora dos comportamentos autísticos e na melhora de saúde desses indivíduos. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Né? Falando um pouquinho de seletividade e dificuldade alimentar, né? Estima-se que a prevalência, né, de seletividade e dificuldade alimentar nessa população seja de 67% a 89%, se comparado com indivíduos típicos, né, que vai de 25% a 30%, é um percentual bem expressivo. Então, a seletividade e a dificuldade alimentar, em alguns casos, né, se não tratada corretamente, pode comprometer significativamente a saúde e a qualidade de vida desses indivíduos. Pode passar. A gente tem uma diferença de seletividade alimentar, né, e dificuldade alimentar, que eu não vou me atentar também aqui muito. Pode passar? Pode passar? Né? Então, a seletividade alimentar ou dificuldade alimentar, ela tem um caráter multifatorial, né? Ela pode envolver questões orgânicas, questões sensoriais, pode passar? Comportamentais e emocionais, motoras orais. O diagnóstico, né, envolve uma investigação criteriosa e minuciosa das causas, né, uma elaboração de um plano de tratamento individualizado, de acordo com as demandas de cada indivíduo. O tratamento ele é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Os profissionais envolvidos
no tratamento da seletividade alimentar, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, médicos, né, entre outros profissionais. E as abordagens, elas são inúmeras, pode passar. A gente tem, né, uma abordagem que é o SOS, que é esse encadeamento, né, de tolerância desse indivíduo ao alimento, pode passar. A gente tem o Gate Approach, pode passar. A gente tem o Food Chain, que é uma das metodologias que a gente mais utiliza, pode passar. Né? Então, as abordagens, né, ela envolve, né, se eu quero que esse indivíduo só come Ruffles, né, batata chips. Se eu quero que esse indivíduo coma banana, se eu pulo da batata chips para banana de uma vez, esse indivíduo não vai, ele tem diversas questões sensoriais, comportamentais, rigidez de comportamento, que não vai fazer com que esse indivíduo coma aquela banana, que é um alimento que tem uma composição, uma textura, um sabor muito diferente do Ruffles, por exemplo, da batata chips. Falta um pouquinho. Então, eu mudo, né? Eu tento passar por uma banana chips, da banana chips para banana, da banana cortadinha para banana, a fruta íntegra. Pode passar? Né? Então, usar sabor coringa, né? Às vezes tem criança, a criança só come com ketchup, arroz com ketchup, batata com ketchup. Se tirar o ketchup, a criança não come. Então, desconstruir, picar, fragmentar, alterar texturas. Né? Mudar a textura, formato, depois textura e sabor, pode passar. As atividades lúdicas são muito importantes, né, da aproximação da criança com os alimentos, pode passar. Né? São diversas, pode passar as atividades, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Dá tempo de apresentar um caso clínico? Não dá tempo? De doença celíaca? 4 minutos. Né? Então, trata-se desse indivíduo de 5 anos, diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista, intolerante à lactose aos 2 anos, em acompanhamento nutricional desde novembro de 2020. A família procurou atendimento nutricional devido a essas queixas, né, de dificuldade de ganho de peso, anemia crônica, dermatite atópica, seletividade alimentar extrema, outras alterações, né, em exames de bioquímicos, distúrbios gastrointestinais. A criança realizava intervenção com o fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional. Na época, né, em que a família procurou atendimento nutricional, a criança ainda não frequentava a escola, era não verbal, não mantinha contato visual, segundo o relato da família, e apresentava muita irritabilidade e um desenvolvimento muito aquém daquilo que se esperava para aquela criança naquela idade. Tá? Né? Então, essa criança realmente era uma criança, né, que tinha um peso, uma estatura e um índice adequados para a idade, né? Porém era uma criança que não tinha uma progressão de peso adequada. A conduta nutricional, né, foram orientações para a intervenção nutricional e elaboração de um plano alimentar individualizado, a solicitação dos exames, a investigação, né, de possíveis alergias e intolerâncias alimentares. Pode passar? Né? Então, ele era uma criança que tinha muitas olheiras, né? Muita dermatite no rostinho, um cocô bem péssimo, né? A mãe faz um histórico. As mães são maravilhosas, né? Eu sou fã demais dessas mães. Me manda para mim todo um histórico do cocô dessa criança. Pode passar? E aí, qual foi a nossa surpresa? Né? Essa mãe ela nunca tinha ouvido falar em doença celíaca. Né? O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma reação imunológica ao glúten. E é da minha prática clínica para qualquer criança que eu vou sugerir a retirada do glúten, eu solicitar primeiramente os autoanticorpos para glúten. Pela nossa surpresa, todos os 6 autoanticorpos vieram positivos. E uma ferritina baixíssima que não subia com reposição de ferro oral. Pode passar? E eu encaminhei, né, essa família para um gastroenterologista e aí veio o resultado, né? Diagnóstico, doença celíaca. Era só autismo? Quero que vocês falem alto. Era só autismo? Não. Né? Então volta, pode passar. Né? Eu não vou me atentar sobre a doença celíaca, pode passar. Então, qual foi a conduta? Né? Orientação para uma dieta isenta de alimentos contendo glúten, a limpeza do ambiente, né, dos eletrodomésticos, a suplementação, né, todo um trabalho multidisciplinar. Aí envolvemos a escola também, né, que é um ambiente, né, que essa criança fiz uma receita de massinha para a terapeuta ocupacional trabalhar com essa criança. Pode passar? Né? Aí o trabalho lá maravilhoso, a gente tem uma equipe
essa equipe tem um amor. Mandei mensagem para elas hoje, falei, a casinha dele vai estar lá. Tem um amor muito especial para essa equipe. Pode passar? E tá aí esse menino lindo, apresentando teatro na escola, fazendo capoeira, mandando áudio para mim. Tibiane, eu tô fazendo emoção hoje. Então isso pra gente é uma alegria sem tamanho, sabe? Assim, é muito emocionante. Eu acho que só quem vive e só quem participa, né, do contexto do autismo entende o quanto é gratificante para um profissional ver essa evolução dessa criança. Pode passar? Então, a conclusão é essa, né? A alimentação adequada, as intervenções nutricionais e terapêuticas no pé são muito importantes, né? Os transtornos gastrointestinais, eles estão presentes nessas condições. E, se não diagnosticados e tratados corretamente, podem comprometer muito, né, o desenvolvimento desses indivíduos. A alimentação adequada, a inclusão alimentar e a terapia nutricional são direitos da pessoa autista. Pode passar? Sempre gosto de terminar, né, com essa frase, que a gente tem que conhecer todas as teorias, a gente tem que dominar todas as técnicas, mas ao tocar na alma humana, a gente tem que ser somente uma outra alma humana. Eu peço, vocês desculpem por ter estendido um pouquinho o tempo, eu corri aqui, mas muito obrigada a todos, tá? Obrigada, doutora, muito obrigada.